do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém? Eu quero falar de um assunto que eu amo. Eu quero falar sobre salvação eterna. Eu quero, como nós vamos ministrar a ceia, falar a respeito de Jesus, né? O pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós vamos ver tudo isso aqui. E todas as vezes que nós participamos da mesa, nós valorizando quem somos, lembrando da morte de Cristo e automaticamente renovando a nossa aliança com o Senhor. Quero que você fique de pé, abra sua Bíblia em João 6. Evangelho de João, capítulo 6. A partir do versículo 41. Aqui fala a respeito dos judeus que murmuravam. Interessante, né? Parece que o filme se repete. Enquanto Jesus estava alimentando eles da parte física, quando ele multiplica os pães, os peixes, tudo bem, estava todo mundo atrás. Enquanto Jesus estava curando as pessoas, ressuscitando mortos, tudo bem. Jesus é maravilhoso. Mas quando ele começa a falar de salvação, de vida eterna, aí as coisas já complicaram para eles, né? Mas aqui diz assim, no versículo 41 de João 6: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está falando de salvação. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte de meu Pai tem ouvido e aprendido, esse vem. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Querido Deus, louvamos a tua palavra lida nesse momento, palavra esta poderosa, rica, abençoadora. Fale aos nossos corações nesta manhã, nos ensinando, Pai amado, para que não pare nenhuma dúvida sobre nós. Como arauto do Senhor, peço essa ajuda também, que não acrescente nada e não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer, seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém, podem sentar. A grande verdade, meus amados irmãos, é que para podermos viver fisicamente, outros seres vivos têm de dar a sua vida. Animais, plantas, não é assim? Todo dia, ao almoçarmos, ao jantarmos, ao comermos, esses ingredientes vêm ou de uma planta ou de um animal, de um ser vivo. Não é isso? Claro que já chega para nós, já no final de tudo. Você não participou lá da morte do boi, do frango, não é assim? Vai por aí afora, né? Você não esteve lá na colheita da alface, lá da couve. Você não participou quando eles tiraram a batata da terra. E vai por aí afora. Mas chegou no finalmente, na sua mesa, mas não houve todo esse processo, não é isso? E o sentido espiritual, meus irmãos, a verdade é a mesma. Para que nós possamos viver, Jesus dá a sua vida. E como é que nós devemos entender isso? Primeira coisa, doação. Aqui no versículo 51, eu vou pulando alguns versículos, diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a
Ou seja, ele estava falando de doação, ele deu. Muitos pensam, mataram Jesus, covardia. Não, ele deu, ele se entregou. Porque se ele quisesse, ele não tinha passado por aquele processo. Mas ele deu, ele foi até o fim, né? Deu a sua vida em troca da nossa. Então foi um processo de doação, né? O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele disse isso claramente. E nós temos que entender essas coisas, valorizar tudo isso aqui. Quando você lê lá no livro de 1 João, vamos lá para a unificação das minhas palavras. 1 João 3,16. Lá no finalzinho da Bíblia. No capítulo 3, no versículo de número 16, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Doação. Ele deu a vida dele por nós, e nós temos que agir da mesma forma quando tivermos uma situação de um irmão passando um momento difícil. Nós devemos ajudá-lo, para que as pessoas realmente vejam que nós somos discípulos do Senhor. Então, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos os irmãos. Então, como Ele ofereceu por nós, na cruz também nós devemos nos doar aos irmãos, diante de uma situação. Identificação. Ele fez questão, voltando para o texto, de mostrar essa identificação para as pessoas, para todos nós. A partir do versículo 50, diz assim: este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Ele estava falando de coisas espirituais, coisas profundas aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comeis a carne do Filho do Homem, e não bebeis do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Em comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso aqui fica muito claro, isso aqui. E aqui ele continua, versículo 53, em verdade vos digo, se não comeis a minha carne e não beber o meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu estarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue permanece em mim ou nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Está falando de salvação eterna. O tempo todo. O tempo todo. Então, nesses versículos todos que nós lemos aqui, mostra uma identificação. Dois verbos fortes aqui: comer, beber, comer a carne, beber o sangue do Senhor, é o mesmo que identificar-se com Ele. E Paulo se refere a isso lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 28, né? Quando ele fala: examine, pois, o homem a si mesmo, é assim como a do pão e beba do sangue. Quem comer o meu sangue, a minha carne, né, indignamente, será réu do corpo. Então, isso fala de identificação. Vida cristã é aceitação, é compromisso. É preciso que o sangue de Cristo corra, meus irmãos, em nossas veias. E quem faz isso, ou quem faz aliança com Deus, também se doa, se compromete com o seu irmão.
Vida cristã é você viver o amor de Cristo de verdade. E as pessoas vão, nós pregamos aqui outro dia, né? Nisto vos conhecerão se sois meus discípulos, né? Se vos ameis uns aos outros. A nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir é completamente diferente. A partir do momento dessa comunhão, dessa identificação com Cristo, nós passamos, né, a fazer como Paulo falou, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então as pessoas percebem, através das nossas atitudes, do nosso falar, do nosso agir, né, dos nossos procedimentos, que realmente nós somos de Jesus. Pedro tentou se esquivar disso. Pedro andava com Jesus todo dia. Então, e quando ele foi interrogado, ele tentou se esquivar de que ele conhecia Jesus, mas não teve jeito. Quer ver? Volta comigo aqui no livro de Mateus. Mateus. Mateus capítulo 26, no versículo de número 69, quando Pedro nega Jesus. Ele tentou se esquivar de quem ele era. Mateus capítulo 26, versículo 69, diz assim: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todo, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Aleluia. O modo que Pedro falava identificava que ele andava com Jesus. O modo de eu falar, o modo de você falar, o modo de eu agir, de você agir, identifica, meus irmãos, que nós somos de Jesus. Não existe crente secreto. Aquele que é dentro da igreja e fora da igreja não existe, não é. O cristão, ele é cristão em todos os seus lugares. Não tem medo de se identificar como cristão. Eu me lembro que logo depois que eu me converti, né, eu tinha assim uma alegria, um prazer de andar com a minha Bíblia na mão. Eu andava com a Bíblia na mão, parecia que era um policial armado, né? Eu tinha, só faltava ficar fazendo assim com a minha Bíblia pela rua. Eu queria me identificar que realmente eu estava com Cristo, estava naquele primeiro amor, né? E eu andava dentro do ônibus, ficava assim com a minha Bíblia na mão. Eu não queria me esquivar de quem eu era. Como os nossos irmãos em Cristo, né? Os historiadores falam a respeito dos nossos irmãos aqui da igreja primitiva, que existia uma simbologia. A simbologia para identificar que eles eram de Jesus era um peixe, né? Mais de um peixe. Então eles, mesmo sabendo que iam ser presos e mortos, eles queriam se identificar que eles eram de Jesus. Como hoje existem alguns países aí da igreja perseguida, nós sabemos que alguns irmãos, né, eles tiveram aquela marca, os terroristas sabem que eles são de Jesus. Eles não tem medo de andar com aquela marca, não. Eles andam mesmo, são de Jesus. Hoje as pessoas ficam se esquivando, escondem a Bíblia, né? E quer mostrar quem é. E você está na igreja? Não, mais ou menos. Mas que mais ou menos? Não existe mais ou menos. Ou é. Então nós vemos aqui que Pedro tentou se esquivar, tentou ignorar a sua identificação. Jesus mostra essa identificação, dizendo: todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo, e eu ressuscitarei no último dia. O diabo sempre vai fazer com que você não venha na igreja e participe da ceia, qualquer motivo, mesmo sem motivo, porque com culpa ou sem culpa, ele vai estar sempre nos acusando de alguma coisa. Ele vai usar a pessoa dentro da própria casa, você vai ficar aborrecida, e você não vai participar, porque isso aqui identifica quem nós somos.
que nós somos de Jesus. Porque todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo. Jesus fala. Pedro tinha parte com Jesus, mas na hora H ele negou. Claro que depois ele foi restaurado, a história é outra história, mudou, mas nesse primeiro momento ele negou. Está escrito aqui: a tua maneira de falar te condena. Por que a tua maneira de falar te condena? Eu fico triste quando eu ouço alguém falar: fulano é crente, mas nem parece. Como é que é isso? Nem parece. Tem que parecer. Como é que não parece? Nós não vamos andar encabrestado, não posso olhar para lá, não posso olhar para cá e querendo falar com uma voz diferente. Eu já vi gente fazendo isso, aquela voz angelical, né? Lá no passado tinha uns aí que vivia falar comigo: pastor, foi para quê? Fala direito, fala com o normal. Para que mostrar uma coisa que você não tem? Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração, sabe quem eu sou, quem você é. Não tem que enganar Deus, não vem com essa conversa, né? Mas enfim, então houve essa identificação, e essa identificação leva sempre para o caminho bom, que é o caminho da vida eterna. Era isso que Jesus estava falando para eles, só que eles não estavam entendendo. Vamos voltar lá para o texto, lá em João 6. Fala aqui de comunhão, no versículo 56 do capítulo 6. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Comunhão com Deus. Fala de comunhão. Não somente a nossa comunhão da Irmandade em Cristo, mas a comunhão com Deus. Quando nós participamos da ceia, eu sempre menciono isso aqui, você está dizendo não para o mundo, não para o diabo, não para você mesmo, e sim para Deus. Nós estamos deixando tudo isso de lado. Não, quero continuar com Deus. Estou participando da mesa, lembrando do sacrifício dele na cruz, né? Até que ele volte, até que ele venha, e automaticamente renovando a aliança com ele, dizendo: quero continuar com o Senhor. Então aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue permanece nele. Ou seja, a vida cristã é amizade, é relacionamento, é intimidade, é estar em Cristo e Ele em nós. Mas a comunhão com Cristo nos leva também à comunhão uns com os outros. Somos um corpo, não tem como dizer que é de Cristo sem ter comunhão com o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Eu não estou mais em igreja nenhuma não, mas eu continuo, não continuo. Você está falando do corpo, que história é essa? Que conversa é essa? Dizer que está em Cristo e está fora do corpo. Não tem como. Então, não tem como se esquivar disso. E eu queria ler mais um texto com os irmãos aqui, que é 1 João, nós lemos 1 João 1,16, 3,16 nós lemos, 1 João 1,7, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira epístola de João 1,7, você vai ler junto comigo esse versículo. Porque fala de comunhão também. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler junto. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Está vendo? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Se mantemos comunhão, é que está falando de comunhão, não é de isolamento não. Não é cavaleiro solitário não, é comunhão. Está escrito: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então há pessoas que querem viver uma vida solitária, distante. Não fala com fulano, não fala com ciclano, não. Eu e Deus, só eu e Deus. Não existe isso. Porque não lê Bíblia, ou então se lê e ignora o que está escrito. Em alguns momentos pode ser até um pouco complicado, né? Porque nós costumamos chamar, né? Até na psicologia fala essa comunhão interpessoal, né? De estarmos juntos, de dialogarmos uns com os outros. Pode ser aqui, pode ser numa empresa, em outro qualquer lugar.
Uma empresa que tem lá não sei quantos funcionários, se houver uma desavença entre eles, essa empresa não vai progredir, ela vai falir. Então tem que ter alguém para organizar tudo aquilo ali e trazer, olha, vocês não podem ver assim, vocês não podem, vocês são funcionários, nós temos um objetivo, se nós não alcançarmos esse objetivo, a empresa vai ter problema, vai cair o faturamento, essa vida, né, é assim. E no contexto de igreja é a mesma coisa, não mudou nada não. Nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos estar unidos, reunidos, né? E no versículo 58, voltando lá para João, fechando no versículo 58, mais uma vez falando de salvação, diz assim: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. É interessante, né? Hoje, essas mensagens que falam de salvação e vida eterna não tem muito ibope, ou não dá muito ibope, porque as pessoas querem só ser servidas por Deus, não querem cumprir. E a Bíblia fala que os discípulos ficaram escandalizados, porque não eram somente os 12, tinham mais, né? E pula para o versículo 66 aí, desse capítulo 6. Muitos discípulos se retiraram, olha só, gente. No versículo 66 assim: à vista disso, muitos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Para onde nós iremos, se ele tem a palavra da vida eterna? Isso, meus irmãos, isso é de suma importância para todos nós. Ter essa certeza, essa garantia que nós estamos aqui de passagem, um dia não vamos estar mais aqui. E essa mensagem tem que ser pregada todo dia, sempre, para não se esquecer. Há muita gente aí fora frustradas porque prometeram coisas que Deus não iria fazer e elas acreditaram. Falaram tanta coisa para elas, esqueceram de falar dessa comunhão, esqueceram de falar da vida eterna, né? Pouco se falava em vida eterna. Então todo esse texto bíblico aqui é riquíssimo quando fala da vida eterna, no sentido que Jesus veio para isso. O maná que lá no deserto que dava alimento àquelas pessoas lá, era o corpo físico. Cristo é a nossa vida total, nele nós estamos salvos. E essa reflexão nos tem levado a essas considerações sobre o que significa Jesus como o pão da vida. Então nós falamos aqui sobre doação, identificação, né? Salvação, comunhão, e que todos nós possamos nos apropriarmos dessas coisas. Jesus é a nossa vida, amém? Ele é a nossa vida. Ele é o Senhor, o nosso tutor, aquele que nos dirige, aquele que nos leva, que nos traz, que está conosco todos os dias, que não se esquece de nós. Eu estava conversando com um dos sobrinhos da irmã Maria lá no sepultamento, que ele é convertido, não era convertido, mas ele está convertido, está servindo a Cristo. Nós chamamos ele de Maurão, e eu estava falando algumas coisas que ele estava me perguntando, né? Falando a respeito de vida eterna, né, para ele, e ele lá me escutando, perguntando mais sobre outras coisas, e eu ali falando de Jesus para ele. Eu observei que tinha pessoas que estavam querendo ouvir, porque eu não falo alto. Eu estava sentado, tinha umas pessoas ali sentadas em volta, né, escutando e querendo ouvir mais, né? E o Espírito Santo me usando para falar com ele sobre salvação eterna, a respeito da irmã que partiu, foi com o Senhor, está descansando, né? E depois foi feito lá a cerimônia, mas aquele momento ali, todos nós um dia vamos ter que
passar por aquele processo, que é o processo da primeira morte, mas existe a outra, falei da segunda, ministrei isso lá, que é a morte eterna, que é sofrimento eterno. Então Deus tem dado a oportunidade a todos os homens, a todas as pessoas, de fazer uma aliança com Ele. E muitos não têm abraçado. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nos deu a oportunidade e nós abraçamos essa oportunidade. Estamos aí. Estamos aí, amados. Estamos firmes nas promessas do Senhor, e que Ele nos conduza, né, até a glória eterna, como tem conduzido alguns que partiram com o Senhor. Cubra a sua cabeça, querido Deus, Pai Celestial. Louvado e glorificado seja o Teu nome, pela Tua palavra ministrada. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê condições para que continuemos a Te seguir, a Te servir, sem, ó Deus, em nenhum momento nos afastarmos do Senhor. Como disse Paulo, que possamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Aí aonde quer que formos e estivermos, esteja a presença do Senhor. Amado, perdoa-nos, ó Deus, qualquer tipo de pecado que tenhamos feito durante esses dias, mas aqui estamos mais uma vez para cumprir, para participarmos, ó Deus amado, desse momento, que é o momento de nós comermos do pão e bebermos do cálice, porque queremos ter parte com o Senhor. Que o Senhor nos perdoe e nos permita, como anfitrião que o Senhor é, estar aqui, participarmos da mesa do Senhor. Ó Deus amado, com temor e tremor, te pedimos isso no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos amém.